Paz do Senhor! Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva e eficaz, que é verdadeira e poderosa na minha e na sua vida. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? O título é: Quem tem comunhão com Deus tem visão. Pode ter certeza disso. Ninguém engana. Muitas vezes a gente fica em silêncio, a gente não fala porque o Senhor manda ficar calado. Quem vai agir é Ele, mas quem tem comunhão com Deus tem visão. Vê tudo ao seu redor. Tenha comunhão com Deus. Busque Ele. A gente vai ver aqui uma situação muito difícil, mas era necessária essa situação acontecer, até mesmo para servir de exemplo para nossas vidas e porque o poder de Deus ia se manifestar nessa situação. Mas existem situações que não é necessário passar, porque o Senhor mostra o perigo, o Senhor mostra onde está a mentira, a trama, mas é ficar em silêncio e adorar o Senhor, porque quem tem comunhão com Ele tem visão. Estamos lendo novamente a história de José, que é linda. Tem dores como tem na minha vida e na sua, mas tem o poder de Deus, tem a graça de Deus, tem os livramentos de Deus. Vamos aprender com a história de José. Gênesis 37, do 18 ao 25. Os irmãos de José conspiram a sua morte. Muitas vezes o crente passa por muita conspiração, mas quando tem comunhão com Deus, tem livramento e tem visão. Viraram-se de longe e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. A gente sabe, como a gente leu até ontem, que José foi procurar os seus irmãos porque seu pai mandou. E quando eles avistaram ele, já ficaram irados e conspirando contra ele. E disseram um ao outro: eis ali vem o sonhador morto. Porque eles tinham ódio de José, a túnica que seu pai deu, os sonhos que ele tinha. Mas José era um escolhido do Senhor. Não adianta ter ódio, não adianta ter mágoa, ter inveja, fazer conspiração, porque quando é escolhido de Deus é. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo numa destas covas, e diremos uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Veja que conspiraram a morte do seu irmão de sangue. Muitas vezes tem crente que não vai na casa de Deus mais porque alguém não falou com ele, por conta de bobagem. E os irmãos de José que queriam matar o seu próprio irmão de sangue, hein? Vamos amadurecer na casa de Deus, vamos ter mais visão do Senhor e deixar bobagens de lado. E ouvindo-lhe Rube, livrou-lhe das suas mãos e disse: não lhe teremos a vida. Sempre tem alguém na hora da conspiração para o Senhor usar, para proteger, para dar livramento. Existem situações que o Senhor manda os anjos diretamente. Mas aquele que Deus tem negócio, Ele dá livramento, Ele protege, simplesmente tendo comunhão com o Senhor. Também lhe disse Rubens: não, derramemos sangue, lançai nesta cova, que está no deserto, e não lancei mão nele. Isto disse para livrá-lo da mão deles e para torná-lo a seu pai. Rubens inventou essa história porque queria livrar o seu irmão. Mas Rubens poderia ser mais direto. Ou, então, não está na Bíblia, mas eu fico imaginando que esses homens eram muito perigosos. Porque o irmão preferiu enganar eles, né? Para não socorrer José de imediato. Então, José tinha irmãos muito perigosos. Então, você está vendo que as situações do dia a dia da gente é fichinha diante do que José passou. A Bíblia sempre, o Senhor diz: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Então, todos nós passaremos por dificuldade nessa terra. Nada que eu e você passe é motivo para deixar o Senhor, porque a Bíblia está recheada de dores, está recheada também de livramento e de bênçãos do Senhor. Aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica e a túnica de várias cores que trazia. Tiraram a túnica com inveja. Tiraram a túnica porque achava que ali acabou-se os sonhos de José. Mas ninguém tira a minha e nem a tua túnica quando o Senhor tem negócio.
Ninguém. Tiraram a túnica exterior de José, mas não tiraram a túnica do poder de Deus na vida dele. Então descanse. Se alguém tirou túnica sua com mentira, com inveja, tem livramento do Senhor e os planos, os projetos do Senhor continuam de pé na sua vida. Não se desespere, amadureça com tudo isso. Tomaram e lançaram na cova, porém a cova estava vazia e não havia água nela. Veja que lançaram José numa cova, mas não tinha água, porque o Senhor, foi tudo permissão do Senhor. O Senhor estava com José o tempo todo naquela situação. Eu não sei qual é a tua situação, mas o Senhor está contigo o tempo todo. Essa luta vai passar, essa luta tem fim. Tudo isso é uma preparação do Senhor para a glória dele na tua vida. Você não serve ao mesmo Deus de José? Descansa. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de israelita vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo, mirra, e iam levá-los ao Egito. Veja que depois que jogaram José numa cova, começaram a comer pão. Quer dizer, não estavam nem aí para a dor do seu irmão. Estavam comendo e viram de longe aqueles homens, que ali eles tiveram um projeto que foi já permitido e dado por Deus. Tem pessoas que você se preocupa à toa, porque quando você chora, ela come pão. Quando você chora, ela ri. Ela não está nem aí, como os irmãos de José não estavam. Então descanse, não faça cena, não, como é que se diz? Não fique correndo atrás das pessoas, não almeje amor onde não tem, não se humilhe, fique na dispensação do Senhor, porque quem te honra, quem te abençoa, quem te protege, a mim e a você, é o Senhor. Não precisa estar mendigando amor, não, porque os próprios irmãos de sangue aqui, enquanto José sofria lá embaixo na cova, eles comiam pão. Então, não adianta você se desesperar por determinadas situações. Porque quem cuida de você, quem dá livramento a você é Jesus Cristo. A Bíblia diz que maldito o homem confia em outro, não é verdade? Por quê? Porque o homem é falho, eu sou falha, você é falho. Agora, amor verdadeiro, amor poderoso, só de Jesus. Amanhã vamos dar continuidade a essa história. Mas olha o que diz aqui em 1 Reis 14:5. Para eu ler esse versículo, eu preciso repetir o título. Quem tem comunhão com Deus tem visão. Olha como Deus fala. Porém, o Senhor disse a Aías, um profeta dele, né? Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás, porque há de ser que entrando ela fingirá ser outra. Veja que ela veio consultar sobre o filho dela que estava doente. Mas o Senhor falou ao profeta dele, a Aías, olha, ela vem consultar sobre o seu filho que está doente, mas ela vai se fingir sendo outra. O Senhor disse a ele quem era a mulher, esposa de quem era. O Senhor não deixa o seu servo que tem comunhão com ele enganado, não. O título é quem tem comunhão tem visão. Quem tem comunhão com Deus tem visão. Essa visão vem do Espírito de Deus. Mas para isso é necessário você e eu ter comunhão. É necessário ter responsabilidade com o Senhor. É necessário ler a palavra, buscar o Senhor e ser vigilante. E ser um adorador e uma adoradora. Porque se você tem comunhão, as emboscadas vêm, as conspirações vêm como veio para José, mas o Senhor está com você. E 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita e nada o atingirá. Você precisa ter comunhão com seu Deus, porque isso ninguém rouba de você. Olha o que o Senhor orientou aos discípulos dele e orienta a mim e a você. Mateus 10:16 diz: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudente como as serpentes, inofensivo como as pombas. O Senhor disse: eu vou enviar vocês no meio de lobos, mas vocês sejam prudentes como uma serpente, inofensivos como uma pomba. Às vezes a gente está no meio de lobos, foi permissão do Senhor, para ter experiência,
para amanhã contar o que o Senhor fez. José estava no meio de lobos, infelizmente, que eram seus irmãos de sangue. Mas José ali estava na mão do Senhor, porque José era prudente. Ele chorava, mas ele sabia que o Senhor era com ele. José era bom. José era fiel a seu pai Jacó, que representa a fidelidade que a gente tem que ter ao nosso Deus. Jacó também é a figura do Senhor ali, quando José era fiel a Jacó, enquanto seus irmãos não eram. Você pode até achar que aqueles que são irresponsáveis e infiéis estão ganhando, então não. Na hora certa eles caem na sua própria cova. É a Bíblia que diz isso e a Bíblia mostra o final deles. Mas quem tem comunhão com Deus tem visão. Porque Daniel o tempo todo ficou orando dentro da cova. E os leões não fizeram mal nenhum a Daniel. Mas no outro dia, quando o rei tirou Daniel, que o rei Assuero ali representa o rei dos reis, o rei Dário ali apresenta o rei dos reis que está no céu, os leões rasgaram aquele povo que jogaram Daniel dentro, ele e suas famílias no ar, antes deles caírem na cova. Porque o Senhor cuida dos seus, o Senhor protege. O Senhor cuidou de José o tempo todo, o Senhor cuidou de Daniel e o Senhor cuida de mim e de você. Então lembre-se, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. O Senhor disse isso aos discípulos. E Ele permite a gente também ficar no meio de lobos. Sede prudente como uma serpente. Olha que exemplo Ele deu. Inofensivo como as pombas. Seja prudente, fale nada, fique em silêncio. Adore o Senhor, porque Ele pelejará por vós e vós calareis. E amanhã continuaremos lá em Gênesis 37. Amém? Lembre-se, quem tem comunhão com Deus tem visão. A paz do Senhor.